Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos diante de uma narrativa curta de exorcismo e cura de um possesso mudo. E depois da acusação dos fariseus, repete-se aqui ao longo do discurso de Jesus sobre os milagres narrados por Mateus no capítulo 12. Jesus cura, muitas vezes os fariseus acusam ele de expulsar demônios pelo próprio demônio. Queridos irmãos e irmãs, nem sempre nós seremos compreendidos, aceitos. Porque Jesus não foi compreendido, nem foi aceito, nem agradou a todos. No entanto, dentro de Jesus existia uma forte decisão de fazer a vontade do Pai. Quando as pessoas nos julgam, nos rejeitam, essa forte decisão que vem da presença de Deus na nossa vida deve nos dar a coragem de seguir o nosso caminho. Queridos irmãos e irmãs, Jesus não perdia tempo. O Evangelho de hoje mostra como o Senhor não perdia tempo percorrendo todas as cidades e povoados, e ali ele pregava o Evangelho do Reino, ensinava nas sinagogas. Porém, ele concretizava tudo o que anunciava, quando curava os enfermos, expulsava os espíritos maus, libertava os oprimidos. Tudo isso ele fazia por compaixão. Irmãos e irmãs, Jesus fala e faz. Fala e pratica o que ele ensina. Por isso o seu ensinamento é feito com autenticidade, com verdade, e atraía uma multidão. A autenticidade de Cristo atrai ainda inúmeras pessoas. Nós precisamos fazer da nossa igreja uma igreja coerente na sua fé. Não devemos ser pessoas somente da palavra. Precisamos ser homens e mulheres de palavra e de ação. O testemunho, a prática da fé é importante no caminho de evangelização e na missão da igreja. Queridos irmãos e irmãs, neste evangelho nós vimos Jesus curando um homem mudo que estava possuído pelo demônio. O demônio é o espírito das trevas e da escuridão, espírito de rebeldia e de injustiça. Irmãos e irmãs, ele nos faz pessoas mudas e tem poder sobre nós quando nos impede de expressar através dos nossos lábios o louvor que só a Deus é devido. Quando não queremos nos pronunciar nem assumir compromissos, quando nos omitimos e não nos revelamos como cristãos, o demônio tenta calar a voz da igreja. Tenta calar a nossa voz profética, a nossa voz de fé. Não deixe o demônio te fazer mudo. Você precisa amar a verdade, pregar a verdade. Você precisa falar de Deus. As forças das trevas tentam calar os cristãos. E nós precisamos dar um bom testemunho por meio da palavra e do exemplo. Queridos irmãos e irmãs, às vezes o demônio faz festa, oprimindo os cristãos.
fazendo os cristãos pecarem por omissão, sendo cristãos apáticos. E Jesus vem para nos libertar, porque ele não quer cristãos sem compromisso, sem esperança. Jesus não quer um cristianismo sem entusiasmo. Ele não quer uma igreja muda. Ele não quer cristãos mudos. Se nós não falarmos de Deus, se não louvarmos a Deus, se nós não falarmos, se os profetas não falarem, as pedras falarão. Deus quer uma igreja em movimento, uma igreja dinâmica. Ele deseja ver a vivacidade na pregação do Evangelho. Isso não é missão somente dos padres. Pregar, falar de Jesus, testemunhar é missão de toda a igreja. Queridos irmãos e irmãs, vamos pedir que, sob o poder de Cristo, nós possamos ter a ousadia da pregação. Sob o poder de Cristo, possamos amar o Evangelho. São Paulo dizia, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ou seja, eu não posso ficar mudo. E Paulo sabia que poderia sofrer o martírio se lhe falasse de Cristo. E mesmo assim, ele continua evangelizando. Irmãos e irmãs, que nada cale a presença de Deus na nossa vida. Que nada possa nos impedir de levar o Evangelho àqueles que esperam o anúncio do reino de Deus. Nós ouvimos Jesus dizer que a messe é grande e poucos são os operários. A messe continua grande, mas os trabalhadores continuam poucos. Reze pela sua igreja, reze pela sua comunidade, reze pela sua diocese. Peça que Deus suscite numerosas e santas vocações na sua comunidade. E vamos pedir que entre nós cristãos, com a graça de Cristo, o amor continue vencendo o ódio, expulsando dos corações a intriga, a divisão, a incompreensão. Vamos fazer como Jesus, vamos ser trabalhadores na vinha, trabalhadores na messe, trabalhadores que semeiam o amor entre todos. E que a nossa semeadura possa produzir frutos na nossa sociedade, na nossa igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.